Você falou da Grécia Antiga. Na sequência, nós tivemos um predomínio do Império Romano, logo depois, Idade Média, e essa ideia de liberalismo teve uma pausa nesse tempo, né? Ou não, ela continuou sendo desenvolvida? Nossa, ela foi fortemente atacada, essa ideia de indivíduo autônomo, que é parte da polis, parte integrante da polis, mas que não se confunde com a polis, já com Alexandre o Grande. Alexandre, na medida em que ele expande o seu território, na medida em que ele invade outras regiões, ele começa a promover uma visão que substitui a ideia de indivíduo da polis para o indivíduo do cosmos. Então, aquilo que identificava o homem grego, aquilo que determinava o homem grego, que o orgulhava, né? A nação dos filósofos, a nação imbatível na guerra, especialmente no combate marítimo, essa nação ela começa a se perder num cipoal de tantas influências. Alexandre ele promovia casamentos coletivos dos seus soldados com mulheres das regiões invadidas. Então, a ideia dele era misturar tudo e pensar não mais a cidade, mas pensar o cosmos. Então, e isso se abateu sobre o mundo, especialmente da filosofia, de maneira gravíssima. Tanto que a filosofia helenística ou helenista, que vem logo em seguida dessa filosofia clássica, aí você tem as grandes correntes, o epicurismo, o estoicismo, o ceticismo, o ecletismo, essas correntes filosóficas helênicas são a manifestação de um povo que se vê não mais naquela instância de grandeza intelectual e cultural, mas que se vê abatido e diz assim, bom, o que eu posso fazer só para evitar problemas? Veja que a filosofia epicurista, estoica, é uma filosofia do bem viver, é uma filosofia do tipo, aquelas grandes questões metafísicas, o que nós podemos conhecer, os nossos... Não, eu quero evitar problema. Eu quero encontrar aquilo que os gregos chamavam de ataraxia, ou seja, me tornar tanto quanto possível não perturbável. Eu não quero ser perturbado, sabe? Não me incomode. A filosofia ela assume então um caráter quase, em alguns aspectos até místico. Começa a abrir ali um ambiente muito propício para depois bater na ascensão do cristianismo. E aí você vê filosofia grega e pensamento cristão dialogando fortemente, coisa que não seria possível na Grécia clássica, por conta dessa espécie de esmagamento da ideia de indivíduo livre, de indivíduo autônomo, de indivíduo senhor de si, que acontece a partir de Alexandre. Idade Média, então, nem se fala, né? Porque aí você tem a colocação de um momento histórico muito duro, né? Submetido a uma política complexa da igreja, e nós só vamos retomar essa ideia, talvez, em alguma medida, no Renascimento italiano, Iluminismo, ali, século XIV, século XV, você acha que começa a melhorar o ambiente. Você acha que a igreja na Idade Média desvirtuou um pouco da filosofia cristã? Olha, o que houve, na verdade... Bom, existe um lado bom. O lado bom foi... os padres da igreja perceberam muito cedo que, para fazer um exercício de evangelização, eles tinham que travar contato com uma filosofia laica que pudesse servir de anteparo para argumentos de fé. Não adianta chegar num grego estudioso da filosofia e falar assim, Jesus Cristo é o Senhor, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele vai rir e falar assim, cara, sai daqui. Então, quer dizer, era necessário você buscar elementos da história da filosofia para dar esse devido suporte. Então, houve um flerte de elementos da fé com elementos da razão, e aí você tem aquela visão clássica lá, Santo Agostinho com Platão, São Tomás de Aquino com Aristóteles, especialmente. E então houve isso de bom, a ponto de hoje nós não termos nenhuma preocupação, por exemplo, com cristãos se explodindo por aí, esperando conseguir o reino dos céus, matando alguém. Ou seja, o argumento de fé foi temperado com uma racionalidade filosófica, o que não aconteceu, por exemplo, com o Islã. O Islã perdeu a chance de fazer isso, especialmente com grandes nomes como Averroes, que era um grande estudioso de filosofia antiga, só que ele foi solapado, essa voz da razão foi solapada na base do Islã
E o Islã virou o que virou, né? Uma religião não temperada por uma certa racionalidade. Por outro lado, claro, você tem a igreja articulando para domínio, para ascensão de poder, para ampliação do seu poder, de modo, muitas vezes, nada cristão. Então, há páginas da história da igreja das quais ela realmente não deve se orgulhar. E tudo bem, são curvas de aprendizagem, mas na qual os indivíduos eram completamente ignorados, o indivíduo era tomado como uma massa amorfa, não muito diferente de qualquer regime fascista, nazista ou coisa parecida. Se você gostou desse corte, tem que ver o que sai ao vivo. Então deixe seu like, compartilhe e se inscreve para não perder os próximos vídeos.